continuidade, hoje nós vamos utilizar também esse módulo de TL para definir o fator de efetividade interno. E com o fator de efetividade interno, depois nós vamos definir o fator de efetividade global. Então, esses são os objetivos principais da nossa aula, definir esses fatores de efetividade. Então, fator de efetividade. Então, o fator de efetividade interno, ele vai me indicar a importância relativa das limitações devido à difusão interna e devido à reação. Então, ele nada mais é do que um parâmetro que, dependendo do seu valor, que varia, né, de 0 a 1, a gente vai poder dizer, olha, meu sistema ele é comandado pela difusão interna. Não é isso que eu quero, o que eu posso fazer para melhorar o meu sistema? O meu sistema ele é comandado pela reação na superfície. Ok, maravilhoso. Então, seguimos. Então, basicamente é isso, pessoal. Nós vamos definir primeiro esse fator de efetividade interna. Então, esse fator, ele vai me indicar o quê? Ele vai me indicar a medida ou quão longe esse meu reagente ele vai difundir no interior do meu poro. Ou seja, estou falando de catalisadores porosos. Se o catalisador heterogêneo que vocês estão trabalhando, ele não é poroso, então ele não se aplica ao que nós vamos falar na aula de hoje, tá? Então, simplesmente vida que segue, vocês fazem o que a gente fazia anteriormente. Agora, precisamente, a gente está falando de poro, a difusão dentro do meu poro. Então, o fator de efetividade interno, o eta, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma relação entre a velocidade global real da reação, ou seja, real mesmo, levando todas as limitações, todos os fatores, né? Real da minha reação, menos R a linha global, por exemplo, né? Vou colocar aqui global. Dividido pelo RA hipotético de uma reação que resultaria se a superfície interna do interior, ou seja, tá vendo? Essa superfície interna do interior aqui, tá vendo? Se essa superfície interna ela fosse exposta às condições de superfície externa da partícula, então aqui no S de AS, na parte externa, então eu estou dizendo que toda essa parte interna ela está nas mesmas condições, ou seja, C de AS. Então é como se eu pegasse esse meu poro e reganhasse ele, abrisse ele. Então essa parte externa aqui, ó, ela ficasse aqui, ó, tá vendo? Disponível ao mesmo C de AS aqui, né, ela vai estar aqui também a um C de AS. Então, uma situação hipotética, então aqui nós vamos ter o R do AS, do C de AS, ok? Então, esse daqui é o meu fator de efetividade interna. Mas por que eu preciso calcular esse meu eta? Por quê? Porque esse meu eta é um fator de efetividade. Eu estou dizendo quão efetivo vai ser o meu sistema, o quanto o meu reagente vai realmente conseguir difundir dentro do meu poro para que a reação aconteça dentro do meu poro. Então, eu preciso levar isso em conta. Para quê? Para que eu possa estimar uma conversão muito mais real, né, quando eu tenho um catalisador poroso. Então, ó, aqui a gente tem o real que eu quero, né, que é o que eu realmente gostaria que vocês fizessem. Então, o R de vocês observado, vocês vão multiplicar o eta do R teórico. E aqui só o R teórico, tá vendo? Então, a gente vai ter como se fosse um fator de correção que vai levar em conta as possíveis limitações difusionais que o meu sistema, utilizando um catalisador poroso, possa ser submetido, certo? Então, o RA linha observado é com ele que leva em função que é em função do eta, que vocês vão fazer a equação do projeto do reator e automaticamente calcular um X mais real do que esse teórico sem levar em conta o eta, certo? Então, assim, o eta sempre vai ser a relação entre a velocidade de reação, seja ela em volume, né? Seja ela em volume, em massa ou em área, certo? A relação entre os R's reais sobre o R, se toda a superfície interna fosse submetida às condições, né, C de AS, né, as condições da superfície externa. Então, isso vale tanto para volume, para massa, para área de catalisador, mas também vale para o MA. O meu MA nada mais é do que o meu R, certo? O meu R normal, né? O meu menos RA, só que multiplicado pelo meu volume.
Então, no lugar de eu ter aqui mol metros cúbicos por segundo, eu vou ter só mols por segundo, ou seja, mol metros cúbicos por segundo vezes metros cúbicos. Metros cúbicos corta, vai sobrar mol por segundo. Então, o meu MA é só o meu RA multiplicado pelo ΔV, certo? Só isso. Porque o ΔV eu vou falar que é o volume do meu catalisador, certo? Então, o que eu vou fazer? Para que eu possa definir quem é o meu eta, primeiro eu vou definir quem é o meu MA, ou seja, a velocidade da reação multiplicado pelo volume do catalisador, dividido pelo MAS, que vai ser a velocidade da reação quando, né, a concentração da superfície externa C de AS está toda dentro do interior lá, bonitinho, tá. Então, para uma reação de primeira ordem, vamos calcular quem é MA, quem é MAS, tomar a relação e achar o meu fator de efetividade. Vamos lá? Primeiro, MAS. Então, MAS é se toda a superfície interna for exposta a minha concentração C de AS, né, na superfície externa. O meu M de AS vai ser quem? Vai ser o R de AS, que eu já sei quem é? Sei. Vai ser K do C de AS para uma reação de primeira ordem, multiplicado pelo volume. 4/3 de πr ao cubo, ok? Achei MAS, ok. Agora, a velocidade real, ela vai ser o quê? Ela vai ser a velocidade levando em conta quem? Levando em conta o fluxo molar, certo? Que vai estar da superfície externa pela área superficial externa da partícula. Então, vai ser a área 4πr ao quadrado multiplicado pelo fluxo molar da superfície. Eu sei quem é o meu fluxo molar na superfície? Sei. WAR é igual a menos D de E, D de C de A, dr, certo? Da aula passada para uma reação de primeira ordem, eu sei quem é esse camaradinha, D de C de A, dr? Sei, a gente calculou. Nós calculamos e a gente determinou que é C de AS sobre R dividido por D de psi, D de lambda. Então, adimensionalizado, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse D de C de ADR aqui dentro do meu fluxo, e esse meu fluxo eu vou substituir aqui dentro, determinando o meu MA, certo? Considerando que o meu Rzinho vai ser igual ao meu Rzão, ou seja, lá na superfície da minha partícula, certo? Lá na superfície da minha partícula. Mas eu sei quem é esse camaradinho aqui? Eu sei quem que é esse dφ de lambda? Sei quem é esse meu dφ de lambda. Lá na aula passada, a gente definiu que o perfil era definido por essa equação aqui, ó. Seno hiperbólico de TL primeira ordem vezes o lambda, seno hiperbólico de TL primeira ordem. Não definimos que era isso daqui, que foi a resposta de toda a resolução que a gente fez? O que eu posso fazer? Agora eu posso diferenciar essa equação e eu vou determinar quem é esse camaradinho aqui para substituir, para encontrar o meu MA. Vou lá, diferenciei aquela equação, substituí e eu achei que tudo aquilo valia esse camarada aqui. Resolvendo, encontrei quem é a expressão do meu MA. Determinei antes quem era o meu MAS, não determinei, e agora eu determinei quem é o meu MA. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, vou tomar a razão de MA por MAS, então eu vou pegar essa equação e vou dividir por essa equaçãozinha aqui. Dividindo, tomando a razão entre as duas, eu vou lá e vou cortar, né? Corta, pico, corta. Cortei, vou arranjar todo mundo, papapá. Nesse rearranjar todo mundo, eu vou encontrar essa equaçãozinha. Então, essa equação define o meu fator de efetividade interno por uma reação de primeira ordem. Ou seja, vejam bem, essa equação, ele está me descrevendo quão eficiente é o meu reagente de difundir dentro do meu catalisador para que a reação aconteça. E vejam bem, ele leva em conta quem? Ele leva em conta TL. TL não me falava isso também?
certo? TL grande, TL pequeno, ele me falava, a reação química é a limitante, a difusão é a minha limitante, então nada mais justo que o módulo de TL também entre no fator de efetividade. Então, assim, tudo que a gente fez para a primeira ordem pode ser estendido para a ordem 0 e para a segunda ordem, certo? Então, aqui a gente tem o fator de TL para 0 ordem, primeira ordem e segunda ordem. O que nós fizemos, então, para a esfera, né? Também pode ser feito num cilindro e também pode ser feito numa placa. Então, aqui a gente tem fatores de efetividade, né, esféricos para 0 ordem, primeira ordem, segunda ordem. E aqui fatores de efetividade para esfera, cilindro e placa, certo? Reações de primeira ordem também. Então, o que a gente pode observar? Nós podemos observar que a gente tem, nesse primeiro gráfico, o módulo de TL pelo fator de efetividade. De maneira geral, independente da ordem, da reação, 0 ordem, primeira ordem ou segunda ordem, o fator de efetividade ele vai diminuir à medida com que o módulo de TL vai aumentar. Vamos lá, vamos conversar. Ó, aqui a gente tem o módulo de TL. O módulo de TL é em função do raio. Então, se o raio diminuir, o que vai acontecer? O raio diminui, né? O diâmetro da partícula diminui, automaticamente o meu TL diminui também. Então, se o meu TL diminui, o que vai acontecer? O meu eta vai aumentar. Ou o contrário também. O meu raio aumenta, o meu TL aumenta, não é isso que está acontecendo aqui, ó, o meu TL está aumentando. O que vai acontecer com o meu eta? O meu eta vai diminuir, então por isso que ele tem essa tendência. Então, vamos dizer assim, para baixos valores de TL, vejam bem, para baixos valores de TL, mais ou menos aqui, a nossa reação química, ela limita o meu sistema. Então, é isso que eu quero trabalhar com vários baixos valores de TL. Agora, a partir do momento que o meu TL começa a aumentar, tipo 20, 10, né, fica maior, eu tenho o quê? Eu tenho que a minha difusão interna limita o meu sistema. E não é isso que eu quero. Entenderam? Então, a gente vai tentar limitar a nossa área de trabalho aqui, onde a reação química limita o meu sistema, ok? Então, assim, para a primeira ordem, em valores de TL grande, mais ou menos maiores que 20, a gente pode fazer essa aproximação. Então, a gente não tem aquela parte do cotangente, papapá, porque é um número muito pequeno. Então, essa parte da equação, 3 dividido por TL, é a maior parte, então, ok. Então, a gente pode considerar essa equação, tá ok? Agora, se eu tenho, né, eu tenho que o meu RA real vai ser o que? Ele vai ser o meu eta multiplicado pelo R do AS da superfície. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que o RAS vai ser K1 vezes C de AS e eu tenho o meu eta. Considerando agora que a minha reação está limitada pela difusão na superfície, eu vou substituir esse eta aqui que eu determinei, né, para TLs grandes, então 3 dividido por módulo de para eta igual a 3 dividido pelo módulo de TL1. A gente vai substituir aqui, certo? Substituindo, rearranjando, eu vou chegar que o meu RA do meu sistema vai ser 3 sobre R, bonitinho todo mundo aqui. Raiz quadrada de fulano, tá. Então, eu estou numa situação no qual eu estou limitando, eu estou com o meu sistema sendo limitado pela difusão interna e eu não quero. Mas eu preciso aumentar esse meu RA. Então, aqui a gente consegue ver quais as variáveis, né, que estão influenciando a minha equação da taxa, o meu RA. Então, para que eu possa aumentar a RA, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o raio, porque elas são inversamente proporcionais. Eu posso aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, eu aumento o meu K. Eu posso aumentar a minha concentração, ou seja, aumentar a minha concentração do meu reagente que está na minha superfície do meu catalisador. Eu também posso aumentar a área superficial interna, o SA, tá vendo?
Isso daqui eu posso fazer por técnicas mesmo. Eu posso fazer com que o meu catalisador ele reaja com uma substância química, que eu possa fazer, né, um ataque químico, ou eu posso fazer um ataque com uma substância com gás inerte, por exemplo, que só de se chocar ele começa a fazer poros no meu catalisador. Eu posso fazer um tratamento hidrotérmico. Eu posso fazer um monte de coisa no meu catalisador para tentar aumentar essa área interna. Inclusive, se o meu catalisador ele for composto só de, por exemplo, alumínio silicato, alumínios e silícios, eu posso, é muito comum fazer isso na verdade. Eu posso pegar esse meu catalisador e colocar ele numa base muito forte. Essa base muito forte, ela vai solubilizar esse meu silício. Então, solubilizando esse meu silício, ele vai arrancar silício da minha estrutura e vai formar buracos dentro do meu catalisador, alterando assim a minha área superficial interna. Para a ordem Zen, a gente tem aqui o nosso módulo de TL para a esfera de uma maneira geral. Então, dessa maneira geral também eu consigo ter para grandes valores de TL, para N diferente de 1, eu consigo ter esse fator de efetividade que é dado por essa equaçãozinha, essa equação zona, ok? Próximo vídeo nós vamos falar sobre cinética aparente.